Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acrianos, no total de 22, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, e também pela internet, por meio do portal oriobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. TV Rio Branco, Jornal Rio Branco e portal oriobranco.net. 3 empresas de comunicação juntas para deixá-lo cada vez mais bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma promoção especial para você, e também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional e importado, ok? Pneus, baterias, enfim. E a Rimalto acaba de fazer um investimento pensando na sua segurança, no seu conforto, na sua comodidade, né? Seus clientes. Acaba de adquirir um equipamento que desempena e aí desamassa de forma computadorizada o seu carro. Então, é muito mais qualidade nos serviços prestados aos seus clientes e amigos. Em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao site Homobec, e Silvestre Coelho, Rua Silvestre Coelho, no bairro José Augusto, próximo à Caixa Econômica Federal. Ok? Vamos começar o programa hoje falando em política. Vamos receber pela primeira vez aqui o secretário-geral nacional do PT, Romênio Pereira. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Muniz. É um prazer estar de volta a esse estado que aprendi a amar e a respeitar pela sua história. E é um prazer estar aqui com você e podendo fazer um bom debate e discutir temas que interessam a toda a população brasileira. É a terceira vez que você vem a Rio Branco? É a terceira vez que eu venho. A primeira foi mais ou menos há 15 anos. Eu estive aqui há uns 15 anos atrás, estive há 10 anos atrás, e eu falava, estou aqui acompanhado do meu amigo, o deputado federal Cibá Machado, que nos fez um convite, e eu tenho um prazer de vir aqui acompanhar por muitos anos. Nós governamos esse estado por 20 anos, então eu vim aqui acompanhar um pouco o processo vitorioso que nós tivemos no estado e, naturalmente, as políticas que o Partido dos Trabalhadores adotou, tanto na relação com os movimentos sociais, na luta pela defesa do meio ambiente. Então eu estou voltando aqui pela terceira vez e sempre é uma alegria estar em Rio Branco e poder falar com o povo do Acre. Quando o senhor esteve aqui a última vez, ainda no governo Binho, o senhor já era do executivo do partido. O senhor era o vice-presidente? Fiz uma visita muito rápida, tive aqui uma reunião com a direção do partido, fiz uma visita ao governador Binho e eu era vice-presidente do PT Nacional. Nós temos vários assuntos aqui, para não correr o risco de esquecer. Como presidir um partido, aliás, dirigir um partido, o senhor que é o secretário nacional, depois de uma série de denúncias envolvendo todos os partidos políticos, vem um pleito eleitoral ainda mais complicado. Como o PT, claro que outros partidos também enfrentaram e continuam enfrentando vários problemas internos e externos, como encarar as urnas depois de tudo isso, secretário? Olha, Muniz, primeiro, nós somos um partido jovem. Se você pegar nos 2.200.000 filiados que nós temos no país, você vai observar que há praticamente quase a sua totalidade de filiados, de homens e mulheres, o seu primeiro partido foi o Partido dos Trabalhadores. E nós, com 39 anos de partido, eu costumo dizer que desde a redemocratização do PT, do Brasil, o PT disputou 8 eleições. Uma contra Fernando Collor, o presidente Lula ficou em segundo lugar. Depois 2 contra o Fernando Henrique, nós ficamos em segundo lugar. Depois nós ganhamos 2 vezes com o presidente Lula e 2 vezes com a presidente Dilma. E agora com o atual presidente, nós ficamos em segundo lugar. Nenhum partido, mesmo os mais tradicionais, alguns que trocaram de nomes, que vêm aí há dezenas e dezenas de anos, teve tanto sucesso como o PT. Então o PT é o seguinte, ou foi um campeão ou foi o vice-campeão. Mas estava na disputa sempre? Sempre. Nenhum outro partido, você pode observar que, por exemplo, o partido que governou antes do PT foi o PSDB, nós ganhamos 4 deles e eles agora tiveram uma votação em torno de 5%.
E é natural que um partido que você tem mais de 2 milhões de filiados, você acaba tendo algum problema. Mas o PT tem está num processo, inclusive agora a nível nacional, de grande debate, tanto dos seus acertos. Eu posso dizer que nós acertamos muito no país, é só ver o que está acontecendo no Brasil agora, e podemos dizer para a sociedade do Acre que com os nossos erros, e que nós reconhecemos que nós cometemos alguns erros, nós estamos buscando rever as nossas posições e estamos preparando para voltar a governar o país de uma forma melhor, ou tão bem como nós governamos no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Só reforçando o que o senhor acaba de falar, em seguida uma pergunta, de fato, os partidos que mais foram atacados, mais foram denunciados foram o PT, PSDB, o PMDB, hoje MDB, o próprio PP. E os outros estão praticamente em frangalhos. O PSDB, o senhor acabou de citar aí, a votação pífia. O PT foi à final, forçou a barra para o segundo turno. A que se deve tudo isso? Ô Muniz, olha, contra os números não há discussão. O nosso candidato a presidente, todo mundo sabe que não era o Fernando Haddad. O nosso candidato a presidente era o presidente Lula. E todas as pesquisas davam ele como vitorioso no primeiro turno. E impediram dele ser candidato e mais, sem nenhuma denúncia concreta, não tem nenhuma prova concreta contra o presidente Lula, o impediram de fazer campanha para o seu candidato. Nós lançamos um candidato no último minuto que a justiça nos permitiu, ele tinha 3% e levamos esse candidato a 30% no primeiro turno. Enquanto tinha um candidato que tinha apoio aí de mais de 12 partidos grandes, que já estava preparado para assumir a faixa no país, acabou por volta de 5%. E fomos ao segundo turno. Nós somos o partido que mais governamos estados no país. Nós governamos 4 estados no Brasil, que é o Piauí, a Bahia, o Ceará, e a única mulher que governa um estado é do Partido dos Trabalhadores, que é a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Fizemos a maior bancada de deputados e deputadas federais. Quando você pega partidos tradicionais, como o próprio MDB, o PSDB, e outros partidos, eles caíram na faixa de 30 deputados e deputadas no máximo. Então, assim, e eu costumo dizer que o Partido dos Trabalhadores sabe que não ia ganhar eleição toda a vida. Então, uma hora, por algum motivo, a gente ia perder. Infelizmente, nós perdemos para uma mentira, porque as fake news não deixou que o debate real acontecesse com a sociedade brasileira. Na sua opinião, o que foi mais importante de tudo isso foi o prestígio do presidente Lula, a força da militância do PT, a história do partido, ou o Haddad também tem seus méritos? Os três juntos, Maurício. Acho que você foi muito feliz na sua pergunta e já dando um encaminhamento. Primeiro, assim, não há na América Latina nenhuma liderança da expressão do presidente Lula. Mesmo ele estando preso injustamente, ele é a maior liderança que existe na América Latina. Então, a força do Lula, ela se comprovou novamente nas eleições. Eu volto a repetir, se não impede dele ser candidato, ele seria eleito. E se não o prende, ele faria o sucessor ou ganharíamos o segundo mandato. Segundo, a militância do PT. Nós temos uma militância que, assim, ela nos orgulha muito. São homens e mulheres, são jovens, são negros. Nós temos uma forte relação com a comunidade LGBT, temos posições em várias igrejas. Então, assim, a militância do PT, ela é uma militância de 26 horas por dia. E, naturalmente, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad foi uma grande surpresa para o PT, para os partidos coligados, o PROS e o PCdoB, mas para a sociedade brasileira. E ele só não ganhou as eleições porque, infelizmente, um setor da população brasileira fez de tudo para que ele não ganhasse as eleições. E a mentira, infelizmente, venceu a verdade. O senhor falou aí sobre 4 estados que o PT governa, foi o que mais venceu. E apesar do avanço dos partidos de centro e de direita no Nordeste, acho que o PT conseguiu se consolidar na região Nordeste. Mas perdeu espaço. O PT foi lavado no Sul, no Sudeste, e no Norte e no Centro-Oeste. Como é que vocês encaram essa eleição agora, municipal, com esses números?
Não, nós assim, eu acho que nós... É um desafio a ser É um desafio, enfrentado. por isso que assim, esse ano, Muniz, nós estamos num processo de muito debate interno. Se você observar, nós estamos buscando, com outros partidos co-irmãos, que é o caso do PCdoB, o PSB, o PSOL e o PDT, a formar uma frente de enfrentamento ao atual governo que dirige o país. E nós estamos num processo interno. Nós estamos agora, até dia 8 de junho, é o prazo final para que homens e mulheres possam se filiar ao PT, que possam ser votados e votar numa disputa interna. Em setembro, nós vamos eleger todas as direções municipais do país, 5.570 e poucos municípios, os 27 estados da federação e a direção nacional. E fazemos isso por voto direto. E vamos aproveitar esse processo interno dentro do PT para fazer um grande debate sobre os nossos acertos e, naturalmente, sobre os nossos erros. Agora, é bom dizer, nenhum partido na história da redemocratização no país obteve tantas vitórias e, mesmo quando perdeu com um papel importante na disputa eleitoral do país. Tá. Essa eleição direta dá uma certa segurança para quem está comandando, seja o presidente municipal ou estadual? Nós temos... O PT, como eu disse, ele tem um processo diferente de outros partidos, que junta 4 ou 5 pessoas numa mesa e escolhe quem vai ser a direção dos seus partidos. Nós não. Nós é um grande debate, às vezes até muito público, mas é um debate que nós vamos escolher todas as direções do país, nos 3 níveis. Nós temos uma determinação, fomos o primeiro partido a colocar isso a nível nacional, que tem que ter a paridade, então 50% das suas direções tem que ser compostas de mulheres. Nós temos as cotas, tem que ter 20% no mínimo de jovens, 20% da questão racial. Então nós somos um partido que estamos inovando a nível nacional. E, naturalmente, isso será um momento que vai levar o PT a fazer um grande debate. E nos preparar, Muniz, para as eleições do ano que vem. Nós estamos apostando nessas direções municipais para que a gente possa obter uma vitória eleitoral nas eleições de 2020. Vamos sobre o governo federal, o governo que vocês fazem oposição, PT. O presidente Lula, por motivos já explicados, ele fez contingenciamento. Bilhões e bilhões foram contingenciados. O presidente Dilma também. Agora o presidente Bolsonaro anuncia um contingenciamento também na educação, e aí o pessoal confunde contingenciamento com corte. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Afinal de contas, havia motivo para isso, para contingenciar? A outra pergunta, embutida duas em uma. Não estão fazendo uma espécie de carnaval fora de época, não, secretário? Não, primeiro nós estamos no papel que nos cumpre, nós somos oposição a esse governo. Nós achamos que esse governo é um desastre. Isso é um governo que virou as costas para a América Latina, não dialoga com a Ásia, não dialoga com a África e nem leva em consideração a Europa. É um governo que volta todas as atenções para 2 países no mundo, para Israel e para os Estados Unidos. Então, é bom lembrar os números. No governo do presidente Lula, nos 8 anos, e do primeiro da presidente Dilma, o país teve um crescimento enorme. Nós chegamos a criar 14 milhões de empregos nesse país. E não fizemos cortes, pelo contrário, nós fizemos investimento nas áreas que faz o país crescer. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Minha Casa Minha Vida. Nós temos um déficit habitacional enorme no país e nós sabemos que quando você aplica dinheiro na Minha Casa Minha Vida, você está gerando milhões e milhões de empregos. Além do mais, você está dando melhores condições de vida a pessoas que vivem em situações muito precárias em suas residências. Segundo, nós nunca fizemos corte na educação, porque a educação para o Partido dos Trabalhadores é uma prioridade. Porque um país sem educação, ele fica secundário em todos os outros processos. E mesmo na área da saúde, eu sou uma pessoa que viajo muito o país e ando muito no interior também, principalmente do meu estado. Com o corte dos mais médicos, por uma via ideológica, quando impediram que os cubanos ficassem aqui,
nós temos hoje em torno de quase 800 a 900 municípios que não têm médicos atendendo a população mais pobre. O que acontece é o seguinte, há uma inversão de prioridade. Nós escolhemos para quem a gente queria governar. Nós governamos para os mais pobres desse país. E eu tenho um lema que quando você bota dinheiro na mão dos pobres, todo mundo ganha. Porque o que movimenta a economia brasileira é a população mais pobre, e principalmente as mulheres. Se você botar dinheiro nas mãos das mulheres, aí está onde que nós colocamos vários dos recursos voltados para as mães, esse dinheiro gira muito mais. O que existe hoje é um governo que tem um interesse muito forte para setores empresariais da população brasileira. Por isso que, assim, é um recorde. Um governo que não chegou ao seu 5º mês já começa a cair numa rejeição muito grande. Então, nós vamos fazer a disputa naquilo que nós acertamos. E, naturalmente, saberemos que a população vai escolher o que é melhor para o país em 2022. Vamos à reforma da Previdência, secretário. Há, pelo menos, aí a gente identificou claramente três correntes de pensamento. Uma que acha que não precisa de fazer nenhuma reforma. Outra acha que sim, precisa fazer uma reforma, mas não como está. E há também os que defendem, inclusive lá no próprio Congresso Nacional, uma reforma, pelo menos parecida com essa que foi enviada, que está em discussão no Congresso Nacional. Como é que o PT se situa diante de tudo isso? Não, o PT, talvez assim, o PT deveria, ele no governo nós primeiros tivemos a preocupação do crescimento e dar uma certa estabilidade, principalmente para a população mais pobre desse país. E conseguimos. Hoje você anda pelos grandes centros do país, infelizmente você vê jovens, crianças e mulheres pedindo esmolas nas ruas. Isso tinha desaparecido nos governos de Lula e Dilma, no primeiro mandato da presidenta Dilma. Essa reforma que está aí é uma reforma para atender o capital financeiro. A população mais pobre está ficando de fora. O que está sendo aprovado é querer que homens e mulheres trabalhem praticamente até os últimos minutos da sua vida. Então, nós queremos que as garantias e os direitos que trabalhadores e trabalhadoras conquistaram na sua longa vida de trabalho sejam garantidos. Então, assim, nós vamos... Esse é um ponto que o partido não abre mão? Não abre mão. O Partido dos Trabalhadores vai apresentar uma proposta, a pedido inclusive do nosso ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad, da direção nacional. Nós vamos apresentar uma proposta alternativa. E o que está vindo apresentada pelo atual governo, nós vamos votar contra e estamos dando uma demonstração de muito embate, tanto que a cada mês, o governo adia um mês para frente ou 2 para frente o apoio da reforma. Por quê? Porque ele não tem uma base de sustentação sólida, ele tem um governo que, entre os seus próprios partidários, estão batendo cabeça, e é um governo que de manhã fala uma coisa e à tarde fala outra. E a maior prova disso, que eu quero dizer, é um governo que não tem uma relação forte com a defesa da educação, com a questão da defesa da saúde, a questão, os últimos índices, o desemprego está aumentando. Ontem eu acompanhava os índices econômicos, nós provavelmente vamos crescer abaixo de 1%, então é um desastre. Então tudo que falaram que se nos derrotasse nas eleições de 2018, ia acontecer diferente. Está havendo uma prova que não está acontecendo, e quero citar, por último, um fato que atinge a todo mundo, mas assim, que a região amazônica tem uma importância. Cortes e, na minha opinião, alterações muito profundas na questão do meio ambiente. Então, assim, é um governo que provavelmente terá uma dificuldade enorme em aprovar a reforma que ele apresentou. O Congresso vai apresentar uma proposta alternativa que nós do PT provavelmente vamos votar contra e vamos fazer o que nós sempre fizemos, que é ir para a rua defender os interesses de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Para encerrar, secretário, vamos aqui ao nosso caso. Depois de 20 anos no governo, o PT perde uma disputa nas urnas e perde também a prefeitura depois de 16 anos, uma vez que o Marcos Alexandre, que era o prefeito, renunciou ao mandato para disputar o governo.
A orientação da direção nacional é que o partido trabalhe com a possibilidade de lançar candidaturas em todas as capitais, nas grandes cidades, inclusive em Rio Branco. Uma das minhas vindas ao Acre, eu sou um dos responsáveis, entre outros companheiros e companheiras, para montar uma proposta para as eleições de 2020. Porque não adianta ficar falando só 22, tem um processo anterior que é as eleições municipais, que é onde o povo tem mais relação, mais perto com com o executivo. Então, nós estamos fazendo um corte que as cidades acima de 50 mil eleitores, são 417 cidades, que significa em torno de 60% do eleitorado brasileiro, que a gente olha um primeiro olhar. E, naturalmente, Rio Branco está entre essas cidades. Como você diz, na verdade, nós não perdemos as eleições. O que aconteceu é que o nosso último candidato a governador abriu mão do restante do seu mandato para disputar o governo do Estado. Então, nós vamos ter um olhar clínico, um olhar muito especial para Rio Branco, mas não vamos deixar de esquecer as outras 21 cidades que tem no Acre. Então, nós estamos preparando e aqui temos lideranças importantes, como os 3 ex-governadores que passaram por aqui, o Jorge, o Tião e o Binho, mas temos lideranças importantes, eu estou acompanhado aqui do ex-deputado federal, um dirigente respeitado a nível nacional, que nos orgulhou muito na sua liderança na Câmara Federal, que é o companheiro Cibá Machado. Novo presidente da Executiva Municipal, é isso? E estou aqui a convite dele para fazer esse debate sobre a conjuntura e sobre a questão das eleições do ano que vem. Cibá estará com a gente nos próximos dias aqui, falar sobre os rumos do partido aqui em Rio Branco. Conversei aqui com Romênio Pereira, secretário-geral da Executiva Nacional do PT. Foi um prazer, secretário. Foi um prazer. Seja bem-vindo a Rio Branco. Ô Muniz, eu vou ficar aqui, infelizmente, só 24 horas, porque é uma tarefa muito grande, o país é muito grande. Vai a outras cidades aqui do Não, norte? Vou ficar só Rio Branco, mas eu quero, depois desse processo interno do PT, quero pedir o meu amigo Cibá, estou acompanhado aqui também de um companheiro jovem, o Paulo. Eu quero ver se volto ao Acre para ficar uns 2 ou 3 dias e aproveitar esse belo estado que vocês vivem. Muito bem. Foi um prazer. Sucesso. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante para você. Até já.